Meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos para prestar culto ao nosso Deus. Agora, neste domingo, agora às vésperas já de um novo tempo que está se iniciando, já estão anunciando o que comento como pós-pandemia. Ou seja, vão mudar sim as nossas formas de nos relacionarmos e nos nossos hábitos sociais. Também vamos enfrentar algumas dificuldades econômicas, mas vamos nos preparar para esta nova fase. Inclusive também em relação ao culto na igreja, que em breve também deve ser reaberto, mas vamos conhecer bem quais são todas as restrições, para daí a gente poder então reiniciar o templo, o culto no templo. Mas eu queria trazer uma palavra aos irmãos nesse nosso início de culto, uma palavra que eu já levei na igreja uns tempos atrás, quando o rei Ezequias reinou sobre Judá e Jerusalém. Isso está registrado no segundo livro de Reis, no capítulo 18, quando ele diz assim, no versículo 1: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. E no versículo 5, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Amém. E ele reinou, então, esses 29 anos sobre Jerusalém, enfrentou guerras, venceu essas guerras. Glória a Deus. E no final do reinado dele, Aleluia, Jesus. no capítulo 20, depois que ele venceu uma tentativa de invasão dos assírios, quando ele venceu pela força do poder de Deus, quando diz assim no versículo 35 ainda do capítulo 19, diz assim: Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Depois dessa vitória, que foi vencida por Deus, diz assim no capítulo 20, no primeiro versículo: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou-se Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos,
e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém? Então essa palavra nos diz: enquanto nós estivermos andando com o Senhor, Ele sim está indo à nossa frente, vencendo as nossas batalhas. E se nós clamarmos a Ele por esse enfrentamento das mudanças que devem ocorrer em breve, Ele estará sim indo à nossa frente. E Ele recomenda, como está no versículo 1 do capítulo 20. Se alguma coisa que se apresenta difícil nesse futuro, e Ele nos pede: põe em ordem a tua casa. E clame, e como fez Ezequias, ele virou o rosto para a parede, clamou ao Senhor e chorou muitíssimo. E Deus acolheu a oração de Ezequias e deu um sinal que é tão raro, tão especial, que o sol mudou a sua trajetória para confirmar a promessa de Deus. Deus move céus e terras para cumprir a sua promessa conosco. Amém. Se nós orarmos, nos humilharmos e clamarmos a Ele, mesmo que ofereça grande dificuldade no futuro, Ele sim nos livrará. Aleluias. Nos colocará Glorificado seja o nos seu nome. lugares altos, Amém, junto Senhor. com Ele, Senhor, trazendo mudança para toda a terra, sendo competente como foi Ezequias no reino de todo o seu povo durante todo o tempo que esteve aqui. Amém? Amém. É isso que Deus tem para nós. Mesmo que haja promessa de um futuro difícil, nós sabemos que estamos contando com um Deus em nosso caminho. Amém. Jesus é nosso Senhor. Amém. Por isso nós clamamos por todos os nossos irmãos da igreja. Sim, Jesus. Abençoa, Senhor, todos que junto conosco clamam a Ti, Senhor Jesus. Porque nós sabemos em quem nós podemos confiar. Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui reunidos, como o pastor Paulo já anunciou, para cultuarmos o nosso Deus. Vamos continuar agora com a ministração da palavra do Senhor. E a palavra que Deus tem para os nossos corações hoje está no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim Jesus para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Amém? Estamos vivendo esse tempo de pandemia, depois vem esse pós-pandemia, conforme o pastor Paulo já falou. E esse tempo de dificuldade gera muita angústia em nossos corações, muitas vezes. Temos medo da contaminação do vírus, temos saudades de um abraço, saudades da convivência com os amigos, com a família, com os irmãos, e isso vai gerando angústia nos nossos corações. Mas Jesus, Ele conhece os nossos sentimentos e Ele nos diz hoje: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim.
Então, no meio dessa angústia toda que vivemos, dessa pandemia, o que Jesus está falando? Vamos olhar para Jesus e crer em Deus e crer em Jesus, porque Ele sempre tem o melhor para nós. E Ele é o nosso Deus que transforma toda dificuldade em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, eu quero ver com os irmãos, lá em João, Evangelho de João ainda, no capítulo 20 e no versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia de semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Amém? Então, os discípulos estavam vivendo uma situação de medo terrível. Eles estavam trancados em casa com medo de serem mortos pelos judeus. Como Jesus foi morto, eles achavam que a mesma coisa ia acontecer com eles. E eles estavam ali tremendo de medo, fechados em casa. Mas Jesus conhece os nossos sentimentos. Ele conhecia o sentimento dos seus amigos que estavam ali fechados em casa. E ele vai até eles, entra naquela casa, chega para os discípulos e fala: Paz seja convosco. Ele veio ali ministrar a paz. Amém? Jesus, ele quer trazer paz aos nossos corações. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Amém? Jeová Shalom, a nossa paz. João 16, 33, quero ver com vocês. O que Jesus fala aqui em João 16, 33, ele diz: Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Jesus, ele quer nos trazer paz em meio às aflições. Ele quer trazer paz aos nossos corações em meio à pandemia. Jesus quer trazer a paz que não depende das circunstâncias, paz que vem dele. E ele diz aqui: eu venci o mundo. Jesus é o vencedor. E nós com ele somos mais que vencedores. Não importa o tamanho da aflição, não importa o tamanho da pandemia, com Jesus nós somos mais que vencedores. A palavra do Senhor diz que o medo, ele traz tormento. Quando nós alimentamos o medo, nós ficamos atormentados. E Deus não quer isso para as nossas vidas. Deus quer que o seu perfeito amor lance fora todo o medo. O perfeito amor de Deus, o perfeito cuidado de Deus, lança fora todo o medo, porque Deus nos cuida perfeitamente. Mesmo em meio à pandemia, o cuidado do Senhor para conosco é perfeito. Por isso, hoje, o que o Senhor quer dizer para nós? Vamos tirar dos nossos corações todo o medo, amém? E vamos receber a paz que Jesus nos oferece. Amados, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim para nós: Deixo-vos a paz, a minha paz vou-la dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está nos oferecendo a sua paz. Hoje, querido, eu quero te convidar a receber essa paz de Jesus no seu coração. Para isso, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nosso Jesus, nosso Salvador, obrigado porque o Senhor é o príncipe da paz e o Senhor hoje quer mudar o nosso coração. O Senhor quer tirar todo medo, todo pânico e o Senhor quer nos encher com a sua paz. Senhor Jesus, nós recebemos agora a sua paz. Senhor, ministra a sua paz ao coração de cada irmão, de cada vida aqui. Que seja cheia agora, seja cheio, meu irmão. Receba a paz do Senhor Jesus. Receba, seja cheio da paz de Jesus. Deus te abençoe.